nunca chega. E nós vivemos numa sociedade de cansados e sobrecarregados. Talvez se Jesus pregasse isso hoje, talvez não, a gente falaria, é verdade. A gente está cansado, a gente está sobrecarregado. O diagnóstico seria o mesmo. A gente vive hoje numa sociedade do desempenho. Já parou para pensar? Parece que nunca está bom. Eu preciso estar e ser melhor. Eu preciso entregar mais resultado. Eu preciso bater essa meta. E quando eu bato a meta ela aumenta. É a meta da Dilma, né? Quando eu chegar na meta, a gente não tem meta. Quando eu chegar na meta, a gente dobra ela. A gente está o tempo inteiro querendo dobrar a meta. Querendo dobrar a meta, mas qual é a meta? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Aonde eu quero chegar? E numa sociedade que não sabe onde quer chegar, uma sociedade que só quer ser melhor, que só quer melhorar, qual a consequência? Burnout, ansiedade, depressão e um sentimento constante de insatisfação. Não tem nenhuma figura externa oprimindo a gente. Nós somos os nossos opressores. Olha que loucura. A gente é o nosso próprio carrasco. Nós estamos nos flagelando todos os dias. Não tem alguém me apontando o dedo. Eu faço isso. Só que, quando eu estou cansado, quando eu estou sobrecarregado, você percebe que é mais difícil manter o foco naquilo que é importante? Eu não sei você, mas comigo acontece muito. De eu estar muito cansado, eu chego em casa e meu filho quer atenção e eu não dou a atenção necessária para ele, porque eu estou cansado. Eu estou cansado, eu chego em casa, minha esposa precisa de atenção, mas eu não consigo dar a atenção necessária para minha esposa, porque eu estou cansado. O cansaço nos faz perder o foco. E essa perda de foco traz um completo prejuízo para o nosso casamento, nas nossas relações, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E a gente perde o nosso foco até mesmo com os nossos objetivos como cristão. Eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer, que é muito mais importante do que descansar no meu celular, entre aspas. Porque eu estou cansado. E na época de Jesus, quando ele falou isso aqui, não era diferente. Era o mesmo diagnóstico. Eles estavam passando praticamente pela mesma coisa. Eles tinham basicamente 3 fardos que Jesus estava falando aqui. O primeiro, o fardo religioso. O exemplo máximo do fardo religioso que eles tinham era o próprio sábado. Deus criou o sábado para o próprio descanso do homem. O Shabá, o dia do descanso, o dia de contemplar a criação, o dia de contemplar o que eu fiz. Mas os legalistas e os fariseus criaram inúmeras leis. Bom, só para vocês terem noção, o dia que Deus deu para a gente descansar virou um campo minado de regras. Quantos passos eu podia andar? Tinha uma lei. No sábado você só pode andar tantos passos. No sábado você só pode carregar tantos quilos. No sábado você só pode dar certos tipos de nó. Até novos você não podia dar. Por quê? Por causa de leis e legalismo religioso. E para essa religião, e nós passamos por isso hoje, nunca era o suficiente. Você imagina numa sociedade que você não sabia o que era suficiente, o que era bom, como que eu sabia que eu atingi de fato aquilo que Deus quer de mim? Como eu sei que Deus de fato se agradou daquilo que eu sei, se eu não consigo cumprir? São 1 milhão de leis, 1 milhão de questões. Em segundo lugar, o Império Romano era uma humilhação diária para aquele povo. Um soldado, por exemplo, podia obrigar um judeu a andar 1 milha, se ele quisesse, sem motivo algum. Por isso que Jesus falava, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Porque naquela época, naquele contexto, um soldado romano poderia obrigar sem motivo nenhum a fazer essas coisas. Era uma humilhação para aquele povo. A cruz, que hoje é o nosso símbolo da ressurreição e salvação de Cristo, era o terror do império. E a pergunta que aquele povo fazia foi: Senhor, nós não somos o seu povo, nós não somos o seu Deus. Que político é esse que você colocou aqui? Olha essa corrupção que está acontecendo, olha esse império nos esmagando, nos aterrorizando, acabando conosco, nos trazendo fardos e fardos e fardos. Cadê Deus? Onde está Deus? Quando que o reino vai chegar? Nós somos o povo de Deus e parece que a gente passa por isso um pouquinho, não parece? Senhor, olha os políticos, olha o que está acontecendo no nosso país. Olha o fardo que a gente está carregando. Os tributos eram altíssimos, alguma coincidência com hoje? Olha o fardo, Senhor. Cadê o Senhor? Onde está Deus? E o fardo de sobrevivência. Aquele povo não sabia o que ia comer no outro dia. Porque o trabalho era pago por dia, era uma diária. Se você não conseguisse muitas vezes trabalhar num dia, você não comeria no outro.
e você não sabia o que fazer. O fardo da própria sobrevivência é mais ou menos como a gente tem hoje, só que a gente acaba trabalhando para tentar ter aquilo que a gente não sabe se vai ter e acaba ficando ansioso, porque a gente não entrega aquilo no lugar correto. E esses 3 fardos podem se encaixar muito com o que a gente vive hoje. Concorda comigo? O fardo religioso, uma religiosidade que acha que você precisa fazer para merecer. O fardo político do império, em que os políticos são injustos, em que há corrupção, em que há muita coisa errada, em que há muito tributo, que há muito imposto, que parece que acontece hoje também no Brasil, não sei, é o que me falam, as notícias, né, Leandro? Não sei, talvez isso acontece aqui. E o fardo da nossa própria sobrevivência. A gente perde o foco e acaba querendo ganhar mais, para uma satisfação do gado humano, que nunca vem. Nós estamos cansados. E antes que chegue nesse trecho aqui, Jesus vai falar aqui, a Bíblia vai falar, naquela ocasião. Mas naquela ocasião qual? Se você pegar um pouquinho antes na sua Bíblia aí, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, e você for ler o capítulo 11 inteiro, acontece uma linha de fatos, de acontecimentos, que vão chegar nessa conclusão de Jesus. Se a gente for olhar, lembre-se, João Batista preso por Herodes, ele estava trancafiado no inverno, num frio, numa prisão terrível, desanimado, ouvindo o que estava acontecendo, porque logo antes, no capítulo 10, Jesus manda os seus discípulos curarem enfermos, ressuscitarem mortos, pregar o evangelho, e acontece uma doideira naquela região, que o povo estava vendo, e isso chega aos ouvidos de João Batista. Só que percebe que João Batista, que batizou o Cristo, que viu uma voz do alto, ouviu a voz de Deus falando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele estava em dúvida. Ele falou, gente, vai lá e pergunta para Jesus, é você mesmo, Jesus? É você mesmo? Aquele que haveria de vir? Ou a gente deve esperar outro? Porque está difícil. Se a gente vai olhar os evangelhos, as coisas só pioram, elas não melhoram. É doido a gente pensar nisso. As coisas só pioram. E para aquele povo que esperava um Jesus político, que ia massacrar Roma, ia acabar com tudo, ia subir ao trono, e de repente todo mundo ia reinar aqui na terra mesmo e ia acabar com tudo, esse Messias não veio. Aonde está Deus? Cadê o Messias que nós esperamos? E é interessante que logo depois dos versículos 7 a 15, nos versículos 2 a 6, eles vão falar, Jesus, é você mesmo? Ou será que a gente tem que esperar outro? E Jesus, ele, de forma muito didática, ele fala, vem cá. E ele começa a curar a gente. Ele começa a ressuscitar morto. E ele começa a pregar as boas novas para o pobre. E ele começa a fazer o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele não precisou falar. Ele falou, quer saber? Ah, você quer saber se sou eu? Vem cá. Agora, fala para João tudo aquilo que vocês têm visto e ouvido. A resposta é você aquele? Sim, sou eu. Do 7 ao 15, Jesus começa a exaltar João. Ele fala, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço pegando fogo, alguma coisinha ali? Não, vocês foram ver um profeta. Só que ele fala o seguinte, do nascido de mulher, lembra? Não há ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque a nossa geração, aquela geração que estava vendo o Filho do Homem, eles tiveram o privilégio de conhecer o Cristo que João só apontava. Já pararam para pensar? João falava, o Cristo vem, o reino de Deus está vindo, o reino do céu está vindo, arrependam-se, que o reino do céu está vindo. E o povo, mas quando? Eu quero saber, quando que o reino do céu está vindo? O reino do céu está vindo, De repente o Cristo chega. O Messias chega. E essa geração presencia a vida do Cristo na terra. Presencia os milagres, presencia o cumprimento das profecias. E Jesus fala, João só apontou para mim, mas vocês têm o privilégio de estar participantes desse novo reino. O reino de Deus chegou. O menor
dos meus servos, o menor do reino, é maior do que João, porque ele só apontava para aquilo que vocês estão vendo. Aquilo que vocês estão vendo. Mas o que acontece depois? A incredulidade, a geração rejeita Jesus. Ele vai falar, bom, vocês são como crianças, que ficam lá nas pracinhas e quando cantar, mas a gente canta uma música de alegria e vocês não dançam, a gente canta uma música de lamento e vocês não choram. Jesus está falando, quando vocês veem João, que jejua e não bebe vinho, vocês falam que ele tem demônio. Agora, quando vem Jesus, que come e bebe com os publicanos e pecadores, você fala que ele é um beberrão e glutão. Como assim? Vocês são crianças mimadas. Vocês são crianças mimadas. Sempre a eternidade vai achar uma desculpa. Sempre, sempre, sempre. Jesus está falando isso. Não interessa o que aconteça. Não interessa o que a gente faça. Vocês sempre vão achar um motivo para falar alguma coisa, porque vocês são incrédulos. Porque vocês são incrédulos. E aí sim, Jesus, nos versículos 20 e 24, ele vai falar o seguinte: ai de vocês, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque se os milagres que tivessem acontecido aqui, tivessem acontecido em Sodoma, eles teriam se ajoelhado, colocado a cabeça por terra e se arrependido. Mas vocês que são o sabichão, que são os mestres da lei, que são os judeus, que são o povo de Deus, vocês não responderam a isso. Muitas vezes, as pessoas que mais viram são as que menos creram. E uma lição que Jesus dá aqui para nós é o seguinte: milagres e sinais não salvam ninguém. Milagres e sinais não salvam ninguém. Existe crente, hoje em dia, que só está em busca de ver sinal. Eu quero ver sinal, Senhor. Eu quero ver o fogo descer aqui. Eu quero começar a rodar aqui. E, meu Deus do céu, isso aqui vai virar um fogaréu. Os que mais viram, menos creram, porque sinal não salva. E é então que a partir do versículo 25, onde a gente está lendo, Jesus vai falar: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e escolheu revelar aos pequeninos, porque foi do teu agrado. A grande pergunta aqui nesse versículo é: bom, se Jesus claramente é o Messias, se Jesus claramente é o enviado de Deus, por que os mais preparados, os mais estudados, as cidades mais privilegiadas, os mais crentes, os mais santos, que cumpriam a lei com toda aquela soberba e todo aquele orgulho, não receberam a Cristo? Porque Deus escolheu se mostrar aos pequeninos e humildes de coração. É isso. Deus escolheu se mostrar a você. Deus escolheu se mostrar a mim. Deus escolheu se revelar a nós. E a gente fala: Senhor, por quê? Porque Ele é bom e é maravilhoso. E a sua graça excede qualquer entendimento. Senhor, por que o Senhor olhou para mim? Por que a tua graça me alcançou? O que eu fiz para merecer? Nada. Ele está falando: os que mais acham que fazem coisa para merecer são aqueles que não receberam a Cristo. Jesus está falando que a autossuficiência, ela nega os sábios, ela cega os sábios. Jesus está falando que a graça, ela abre os olhos dos pequeninos. E ele continua, ele vai falar ali no 27: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Não, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Como assim? Jesus está falando: somente Cristo aponta para o Pai. Somente Cristo aponta para o Pai. Eu não conheço a Deus sem antes conhecer Cristo. Verdade. Eu não conheço. Cristo é a revelação de Deus. Cristo é a revelação do Deus que se encarnou e se humilhou nessa terra para se apresentar a você e morrer naquela cruz. Se eu não acredito em Cristo Jesus e se não me entrego a Cristo Jesus, eu não vejo o Pai. É isso que Jesus está falando. Vocês querem tentar chegar ao Pai através de obra. Vocês querem tentar chegar ao Pai através do cumprimento de um ano de lei. Vocês não vão chegar sem me receber primeiro. Vocês não vão conseguir. Porque vocês somente conseguirão reconhecer o Pai se Cristo se revelar a vocês. Se Cristo se revelar a vocês.
E às vezes a gente cai numa vida religiosa, de querer chegar ao Pai sem passar por Cristo. Ninguém conhece ao Pai senão o Filho. Você só conhece a Deus por meio de Jesus. E Ele sim chega com esse convite e fala: quer saber? A gente viu tudo isso até agora. A gente viu a incredulidade, a gente viu o próprio João, talvez com uma crise de fé. E Jesus, ao invés de falar: João, pelo amor de Deus, cara, tá louco? Você me batizou, cara. Você tá louco? Você vem perguntar para mim se eu mesmo sou o Messias? Como assim? Como assim? Olha tanta coisa que a gente passou junto, cara. Como assim você vem me perguntar isso? Só que esse Cristo, o Deus encarnado, que poderia fazer isso, ele olha de uma forma muito didática para João e fala: ei, sou eu sim. Sou eu sim. Olha tantas coisas que eu estou fazendo aqui. Esse é o tipo de Messias que é Cristo. Vinde a mim. É um Messias manso. É um Messias humilde. O Deus Criador dos céus e da terra, que se humilha por nós. O mesmo Jesus que é o Senhor soberano do céu, o único revelador do Pai, também é o Jesus que é manso e humilde de coração. O Senhor de tudo é quem faz o convite mais lindo da Bíblia. É quem faz o convite mais maravilhoso da Bíblia. Ele olha para aquela população, ele olha para aquelas pessoas e fala: venham a mim. Eu sei que você está cansado. Eu sei o que você tem passado. Eu sei quais são suas lutas. Eu sei o que passa no seu coração, que às vezes você nem sabe. Eu sei o que está tirando a sua paz. Eu sei o que está acontecendo no mais profundo do seu coração. Mas sabe o que você faz? Vem a mim. Vem a mim. Se você está cansado. E o mais interessante é que nós vemos nesse versículo, a partir do 28, Jesus vai tratar de dois tipos de descanso. O descanso que é recebido e o descanso que é encontrado. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Dois tipos de descanso que muitas vezes a gente não consegue entender como isso funciona. E nesses versículos aqui que nós lemos, existem três imperativos que nós vamos trabalhar aqui. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. E esse primeiro imperativo, venham a mim, é um descanso que se recebe. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Como eu falei, a religiosidade nos ensinou o contrário. Resolve o teu cansaço primeiro. Resolve as tuas coisas com Deus primeiro. Se resolve primeiro. Aí depois você vem. Cuida da tua casa primeiro, cuida da tua vida primeiro, depois você vem. Resolve aí, você... É o que a gente fala muito aqui no momento de ceia, né? Ah, não, eu pequei, eu não posso tomar ceia. Cara, então ninguém pode. Ninguém pode. A religiosidade acabou com o nosso relacionamento com Deus. A religiosidade acabou com o nosso relacionamento com Cristo. E a verdade é que você não se limpa para vir, você vem para ser limpo. Você vem porque você está cansado, porque você está ferido. Você vem ferido mesmo, e Jesus ele trabalha com as suas feridas, ele cuida de você, ele trabalha com as suas aflições, ele trabalha com as suas ansiedades, com os teus clamores. Jesus trabalha com isso, porque ele está te chamando: venha a mim. Só que muitas vezes a gente acaba indo para 1 milhão de lugares diferentes antes de chegar até Cristo. A gente acaba com a nossa vida. A gente vai falar com uma pessoa que muitas vezes até é um descrente, a gente vai se esconder atrás do celular, a gente vai se esconder atrás de comida, a gente vai se esconder atrás de pornografia, a gente vai se esconder atrás de vícios. E Jesus está perguntando: ei, para onde você está indo? O que você está fazendo? Por que você está se escondendo? Lembra quando no Éden, quando Adão pecou, ele tenta se esconder de Deus atrás da própria criação do Pai.
que loucura! Adão ele tenta se esconder atrás de uma árvore, do arbusto lá, de Deus. E às vezes a gente acha que pode fazer isso também. Às vezes a gente acha que nós conseguimos primeiro tratar a nós para depois chegar até Ele. E a nossa vida afunda, a nossa ansiedade aumenta, a nossa depressão fica mais profunda. Porque nós não estamos buscando descanso naquele que fala para você hoje: venha a mim. Por que você está indo para outros lugares? O que está acontecendo no teu coração? Ah, Senhor, mas eu não consigo orar porque a minha oração clama ao Pai. Senhor, eu quero chegar até o Senhor, mas eu não consigo te sentir. Eu não consigo ouvir tua voz, ó Pai. Fala comigo. Cuida do meu coração. E a gente... Não, mas Deus ele não vai nem ouvir a oração. Ele não vai ouvir. Olha como é que minha vida está estragada. Olha quanta coisa eu fiz essa semana. Deus jamais vai ouvir meu clamor. Jesus está falando para você: venha a mim. Eu vou cuidar das suas feridas. Eu vou cuidar do seu coração. Talvez alguns aqui ainda não entenderam a mensagem da salvação, a mensagem da graça. Talvez alguns aqui vivem em constante ansiedade por conta dos seus próprios pecados, achando que Deus nunca vai olhar para você e te perdoar por aquilo que você fez. O reino dos céus chegou. O Messias prometido por Deus chegou. E Ele olha para você e fala: venha a mim. E quando nós ouvimos esse chamado, quando nós recebemos esse chamado e nós nos deleitamos em Cristo, nesse primeiro convite do descanso que Ele dá, Paulo vai falar: agora já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Como que a gente consegue ler essa transição? Eu acho uma das transições mais lindas da Bíblia, de Romanos 7 a Romanos 8. Que é uma luta: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem poderá nos livrar de toda essa loucura? Quem poderá me livrar desse pecado, desse corpo sujeito a essa morte? Aí ele vai falar: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa: pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a gente ouve isso, a gente tinha que se enterrar no chão e falar: meu Deus, que grande graça é essa? Que amor tamanho é esse? Que mensagem maravilhosa é essa que um pecador como eu recebe? Eu não sou merecedor de nada, mas Jesus ainda fala: venha a mim. Esse descanso é aquele descanso que Deus, quando criou todas as coisas e viu que era bom, Ele fala: eu vou descansar. Não porque Ele se cansou, mas porque Ele concluiu a sua obra. E essa é a grande diferença. O descanso do Senhor é uma contemplação da conclusão da obra. É você falar: Jesus já fez. E eu confio nele. Eu confio na obra de Cristo Jesus. Eu sou liberto desse aguilhão do pecado. Eu sou liberto dessa culpa. Eu sou liberto disso que vem me corroendo, dessa ansiedade, porque eu não sei se Deus vai olhar para mim. Deus está olhando para você hoje e falando: venha a mim através do meu Filho. Eu estou me revelando a você através do meu Filho. O que você vai fazer com esse convite? O que você vai fazer com essa mensagem? Mas em segundo lugar, vir a Jesus não é deitar. Jesus vai falar: tomem o meu jugo. Vir até Cristo Jesus é trocar o jugo. E temos uma imagem do que é um jugo, se você ainda não sabe. O jugo é isso aqui, ó. Essa barra se colocava em 2 bois para que eles puxassem uma carga. Ou esse tipo aqui também, para as pessoas carregarem aquilo. Jesus Cristo está falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está falando o seguinte: ei, quando você vier até mim, vai ter trabalho. Não acha que você vai ficar deitadinho, não. Mas vai ser o trabalho da sua vida. Vai ser o trabalho em que você vai entender que o propósito da tua vida é estar no mesmo jugo de Cristo.
e olhando para o que Cristo olha e falando: Senhor, vamos junto, porque eu não consigo carregar esse fardo. Mas o Senhor comigo vai me ajudar. E Jesus está falando isso. Tomem sobre vocês o meu jugo, é uma troca. Aquele jugo que a gente tinha era um jugo de condenação. Era um jugo que eu não conseguia carregar. Era um jugo muito pesado. Mas Jesus está falando: eu vou com você, mas não naquele. Você vem até mim e troca de jugo comigo. Pois agora nós vamos andar juntos. Agora nós vamos andar juntos. Eu quero que você pegue esse jugo da religiosidade que você tinha, em que a lei, em que as questões que você acha que são moralmente mais corretas, que são eticamente mais corretas, e você pisa no seu irmão, porque você acha que você é mais santo, joga isso fora, porque isso é demoníaco. Jesus está falando: você que se acha um crentão e que acha que se entrar uma pessoa ali que você não gosta, e fala: mas aquela pessoa está vindo na igreja? Não. Essa mesma graça que alcança uma pessoa que você acha que é ruim, alcançou você, que é literalmente um desgraçado, no sentido da palavra, uma pessoa que não tinha graça, e de repente você recebe esse favor. Jesus está falando: troca comigo esse jugo da libertinagem. Muitas vezes a gente acha que porque nós fomos a Cristo, nós podemos fazer qualquer coisa. Ué, se eu fui salvo, então eu posso pecar à vontade. Porque Jesus tirou o meu pecado, eu posso fazer o que eu quiser, que seja errado, e Cristo vai fazer por mim, Ele vai me perdoar. Lembra quando Paulo vai falar: por acaso continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele vai falar: não, você não entendeu. Você não entendeu. A partir do momento que a gente toma o jugo de Cristo Jesus, nós olhamos o que Cristo olha. Nós fazemos o que Cristo faz. Nós falamos o que Cristo fala. Nós agimos como Cristo agiria. Porque o nosso jugo agora é compartilhado com Ele. Então, se a sua vida hoje é uma vida de que acha que não, mas Jesus é bom, e de fato Ele é bom, e Jesus Ele me perdoa, e de fato Ele perdoa, e Deus é bom, mas eu posso continuar numa vida de libertinagem, você não entendeu a mensagem da cruz. Você precisa atender esse primeiro convite aqui: vem a mim. Você não entendeu. Jesus está falando: joga esse jugo da alta performance que você tem e que está te matando, que está matando a sua família. Joga esse jugo do trabalhar demais e deixar a sua família de lado, que está te matando. Sabe esse jugo que você tem a justificativa de que porque eu preciso prover para minha casa, eu posso fazer o que eu quiser e matar a minha família? Jesus está falando: para com isso. Essa comparação que você tem nas redes sociais. Aquela pessoa que eu conheço que estudava comigo comprou um carro muito melhor que eu. Como assim? Nossa, mas o meu vizinho acabou de ter. Nossa, mas aquela pessoa lá no Maranhão, ele fez uma coisa lá, então se eu fizer isso aqui vai ser igual, mas eu preciso sacrificar minha família por causa disso. Jesus está falando: você não entendeu. O jugo de Cristo não é uma ausência de jugo, é a troca de jugo. Vir a Cristo é ser atrelado a Ele. Eu preciso que você entenda isso. O jugo de Jesus é um jugo em que Ele te chama a compartilhar da sua obra, a compartilhar de ficar ao lado de Cristo e falar: vamos trabalhar juntos. Jugo é um instrumento de trabalho. O cristão precisa trabalhar. O cristão precisa trabalhar. Porque a minha compreensão disso aqui é o que me faz ter a alegria de compartilhar o jugo de Jesus e falar: Senhor, vamos juntos. Não por mim, mas pelo Senhor. É interessante, se você voltar um pouquinho em Mateus 9, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, versículo 35, vai falar o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas obras no reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus está falando, gente, a colheita é grande. Marechal é grande. Marechal é grande. Jesus está falando, vocês estão olhando o tanto de gente perdida aqui em Marechal? Vocês estão olhando o tanto de vizinho perdido que você tem? Que você podia chamar para um GC? Que você podia fazer alguma coisa por ele? Que você podia orar por ele? Você está vendo o tamanho dessa obra, dessa colheita? A colheita, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitas vezes a gente está preocupado em cuidar só da gente. Renan, eu fui ferido, eu fui machucado, tudo bem. Eu também já fui. Quer conversar isso com Jesus? Se ele foi ferido e foi machucado? Renan, mas eu passei por tanta coisa. Pois é. Conheço alguém que passou também. Renan, mas eu não consigo mais acreditar na igreja. Eu não consigo mais acreditar na liderança. Eu não consigo mais acreditar, porque como pode isso ter acontecido? Irmão, não é sobre você. Deixa eu te falar um negócio. Jesus cuida do seu coração. E Ele trata as suas dores. Ele trata as suas feridas. E nós estamos aqui para te ajudar com isso. Mas o objetivo de estarmos aqui dentro não é cuidar da gente. Não é cuidar da gente. Em terceiro lugar, Jesus fala: aprendam de mim. Jesus nos chamou, venham até mim. Jesus falou para a gente trocar o jugo com Ele. E em terceiro lugar, Jesus fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu começo a olhar, e novamente falando isso, para um Deus que, ao seu falar, o universo foi criado. Para um Deus em que, num estalar de dedos, as coisas mais complexas da vida foram criadas com o poder da sua voz. Para um Deus que não precisa de nós. Para um Deus tão poderoso a ponto de infinitudes serem criadas e Ele olhar para aquilo, pegar a terra na sua mão e falar: olha que lindo isso aqui que eu fiz. Esse Deus, Ele fala: eu sou manso e humilde. E você quer ser briguento e arrogante. Como é que pode, cara? Você quer ser altivo? Você quer ser soberbo? Você quer ser arrogante? Você quer... Não, mas o que eu não levo desaforo para casa. Se falar uma coisa para mim, eu vou retrucar. Eu já vou. Mas se tiver na igreja, eu vou. O Deus Criador encarnado está falando: gente, venham a mim. Eu sou manso. Eu sou humilde. E ao contrário do que a gente acha, mansidão não é ser bobo, ser tonto. O significado da palavra mansidão na Bíblia é um poder controlado. Jesus poderia, mas Ele não faz. Esse é o sentido do fruto do Espírito da mansidão, é exatamente isso. Eu poderia te retrucar, Paulinho, mas eu não vou. Porque o Espírito fala no meu coração. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou. Porque eu estou olhando como Jesus te olha. Eu estou tendo compaixão da sua vida. Eu poderia brigar pelo meu vizinho, mas eu vou dar o testemunho de que eu vou olhar para o meu vizinho e falar: tá bom, vou orar por você. Eu sou manso e humilde. E às vezes a gente fica olhando: não, mas eu não acredito mais em pastor. Eu não acredito mais em líder. Eu não acredito mais porque eu fui ferido por um mau pastor. Então olhe para o bom pastor. Eu fui ferido por um mau líder. Então olhe para o bom líder.
Olhe para o líder Jesus Cristo. Você não precisa ser forte, você não precisa ser autossuficiente. É encarar a sua fraqueza e falar: Senhor, eu não consigo sozinho. Me deixa descansar no seu peito. Eu olho para, às vezes, a imagem, né, daquele quadro da Santa Ceia. E a gente, é um relato bíblico em João, que João reclinava a sua cabeça no peito de Cristo. Meu Deus! Já parou para pensar que João ouvia os batimentos de Cristo? Do Deus. E Jesus está falando: vem até mim. Vem ouvir o batimento do meu coração. Deleite as suas preocupações em mim. Senhor, sozinho eu não consigo. Me deixa descansar no seu peito. Eu não consigo. Eu não consigo mais. Está muito difícil. Eu estou com problema em casa. Eu estou com problema no meu trabalho. Eu estou com problema na minha família. Eu estou com problema comigo mesmo. Eu estou com depressão. A minha cabeça está uma loucura. E eu tenho orado e parece que as coisas não funcionam. E eu tenho lido a Bíblia, mas parece que as coisas não funcionam. Mas às vezes a gente está tentando se esconder naquilo que não é para a gente esconder. E é para chegar a Cristo Jesus e entregar a sua vida e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me apresente e me dê esse descanso. A alma descansada, ela para de querer controlar o resultado. E esse é o nosso grande problema. A gente quer controlar o resultado daquilo que a gente faz. Só que o resultado nunca está bom. E a alma descansada nunca perde foco. A alma descansada, ela trabalha a partir do descanso e não para o descanso. E aqui se encontra o descanso da alma. Eu quero chamar a banda. É aqui que a gente encontra o descanso da alma, entregar tudo a Ele e afastar as preocupações da vida. A alma descansada é a única que pode trocar de jugo com Cristo e trabalhar na sua obra. Lembra daquela lista lá do começo? Quando tiver uma escala 5x2, quando o salário for maior, quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu ganhar mais, quando isso. O descanso não vem dali. E eu preciso te falar isso, irmão. O descanso não vem dali. Não importa o que você faça, você nunca vai estar satisfeito se você não estiver ancorado nessa verdade, de descansar naquele que te chama e fala: vem até mim. Por que você está tentando descansar em um monte de coisas que não tem descanso? Por quê? Nós temos uma verdade aqui em que nós encontraremos esse descanso. E Cristo está falando: eu vou te dar descanso. É um descanso não conquistado. O Evangelho é a única notícia que o descanso vem de fora. Você não faz nada para obter. Você apenas responde à graça. E esse descanso vem. E esse descanso, mais ainda, vem das mãos de um mestre que é manso, que é humilde, que cuida de nós, mesmo a gente sendo um bando de jaguar. Olha pra gente e fala: cara, você de novo, Cristo. Mas vem até mim. Eu cuido de você. E quando Jesus vai falar: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, Deus está se revelando a você agora através do seu Filho. Deus está se revelando a você agora através desse Filho que te chama a estar com Ele no seu descanso. Para você que sente que não merece, para você que sente que não é nada, para você que sente que não está pronto, eu vou te falar: você não merece, você não é nada e você não está pronto. Essa é a loucura do Evangelho. Eu não mereço,
eu não estou pronto. E eu não fiz nada para merecer, mas o Deus Todo-Poderoso olhou para mim e falou: eu vou te tornar meu filho. Meu Deus, aleluia. John Piper tem uma frase que eu gosto muito, ele fala: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E a gente não está satisfeito muitas vezes. E quando nós depositamos a nossa satisfação e o nosso descanso aos cuidados do Senhor, Deus é glorificado. Deus é mais glorificado, Deus é mais honrado. Deus é mais demonstrado ao seu vizinho, à sua família, quando você descansa nele, porque o povo vai falar: meu Deus, está tudo acontecendo na vida do Éder, e o cara está feliz. Como assim, Éder? Está tudo acontecendo na vida do Renan, mas o Renan está feliz. Que loucura que é essa? É a loucura de um Deus que me dá descanso. E eu posso descansar e falar: Senhor, eu não entendo, está difícil, mas eu preciso do teu descanso. E muitas vezes a gente quer cuidar só da gente. Tem uma frase de um pastor escocês, ele falava o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Ele falou isso num contexto em que ele não cuidou da própria saúde. Ele se descuidou totalmente da própria saúde, ele ficou muito doente e ele morreu, ele falando: eu não cuidei de mim e acabei me negligenciando, e agora essa mensagem tão poderosa não pode mais ser entregue porque eu não cuidei de mim. Mas o problema é que nós muitas vezes fazemos o contrário também. A gente só cuida do cavalo, a gente só fica no estábulo, a gente só fica cuidando de nós mesmos. E a mensagem não está sendo entregue aqui, ó, nessa cidade inteira, que precisa de Cristo. Irmão, eu sei que você foi machucado. Eu sei o que você já passou por muitas coisas. Mas às vezes, chegou a hora de você parar de cuidar do cavalo. Deixar o cavalo mais ou menos, para entregar a mensagem. Entregar o descanso em Cristo Jesus. E falar: Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu quero fazer o Evangelho prosperar nessa cidade. Eu quero fazer o Evangelho avançar nessa cidade. Eu quero falar do Evangelho do meu vizinho que está precisando disso. Eu quero falar do Evangelho daquele meu amigo que o casamento dele está destruído. Porque ele precisa, a cidade está precisando. E às vezes a gente está aqui num clubinho achando que a gente precisa só curar as nossas feridas. Irmão, entregue as suas feridas a Cristo e Ele vai te dar esse jugo de seguirmos no propósito, ganhar vidas para Cristo. Ganhar vidas para Cristo. Esse é o nosso objetivo como cristão. É sim cuidarmos uns dos outros, mas enquanto estamos carregando a mensagem, mas enquanto estamos pregando o Evangelho, mas enquanto estamos chamando pessoas a reconhecer essa mesma mensagem e apresentando esse mesmo descanso, porque agora você vai falar: eu tive esse descanso e eu preciso te falar disso, cara. Eu já passei pela mesma coisa que você passou, mas eu preciso te mostrar um descanso que você ainda não conhece. É o descanso em Cristo Jesus. Vem cá, deixa eu te mostrar. Se a tua ferida estiver no centro, o mundo vai encolher até caber em você. Mas quando você descansa em Cristo e Ele volta a ser o centro, você vai olhar para Marechal e ter a mesma compaixão que Jesus teve de falar: meu Deus, eles são como ovelhas sem pastor. Eu preciso olhar como Cristo olha e olhar para Marechal e falar: eu vou ganhar gente para Cristo. Você vai passar dificuldade? Você vai. Teus problemas vão resolver da noite para o dia? Provavelmente não. Mas a sua satisfação não estará mais naquilo que é supérfluo, naquilo que não importa. A sua satisfação estará em cumprir o seu chamado, que é entregar essa mensagem de salvação. E eu quero que você coloque em pé. E comece a orar e sondar o seu coração. Você tem encontrado descanso aonde?
Aonde você tem encontrado descanso? Fala, Senhor, sonda meu coração. Sonda meu coração, Pai. Será, Senhor, que eu estou cumprindo o seu chamado? Será, Senhor, que eu estou cuidando apenas de mim, não estou me importando com o outro, Pai? Traga compaixão e graça ao meu coração para que eu possa olhar para esse mundo e possa entender que o meu propósito não é só trabalhar, não é só cuidar das coisas da vida, mas é ganhar pessoas para Cristo e apresentar esse descanso que o Senhor está me dando agora. Senhor, cuida do meu coração. Eu tenho 2 convites a te fazer. Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um descanso recebido na vinda de Cristo. É um descanso do pecado, um descanso dessa culpa do pecado, dessa vida que não consegue parar de pecar. E hoje o Senhor vai trazer libertação na sua vida se você olhar para Ele e falar: Senhor, eu quero esse descanso que o Senhor me dá. Me tire dessa vida hipócrita, dessa vida de pecado. Me tire dessa vida de apenas ser crente aqui na igreja, mas lá fora está fazendo exatamente o que os outros estão fazendo. Senhor, eu não quero mais viver assim, Pai. Eu te apresento esse convite de Deus. Ele está te convidando. Você não precisa passar por isso sozinho. Se você entende o quão pecador e mau você é, e entende que precisa ser liberto das amarras do pecado, entregue a sua vida ao Senhor. Ore a Ele falando: Senhor, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu fui um hipócrita, mas hoje, Pai, o Teu Espírito falou no meu coração e eu reconheço quem eu sou e o quão pecador eu sou. O Senhor Deus certamente responderá a sua oração. Você não precisa fazer nada. Ele fala: eu fiz tudo. Você nunca merecerá a salvação. É pela graça. E eu tenho um segundo convite a você. Jesus vai falar no versículo 29: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus está te chamando para uma vida de discipulado com Ele. Se você já entendeu quão pecador você é, se você já recebeu Cristo na sua vida, mas você não tem seguido com Ele, você não tem andado com Ele, você não tem tomado o jugo de Cristo Jesus, Cristo está te chamando hoje. Olha como eu olho, toma o meu jugo, entrega tudo para Ele hoje, larga as suas preocupações. Senhor, eu tenho isso que tem me preocupado, mas isso não é o principal. Senhor, me tira dessa vida de avareza, me tira dessa vida passiva, de ser um crente passivo. Compartilhe o seu jugo comigo, ó Pai. Jesus está te chamando para uma vida de discipulado, de poder seguir o caminho que Ele está seguindo. Você entrega, você é chamado a entregar a sua preocupação a Ele e se dedicar ao conhecimento. Ore agora. Beleza de Deus, Ele é a nossa fonte de prazer. Você pode cantar isso, será? Será que você consegue olhar para Cristo e falar: Senhor, o Senhor é minha fonte de prazer, eu quero te conhecer, se revela a mim, ó Pai.
quebra